Livro de Daniel, capítulo de número 9. Livro de Daniel, o capítulo de número 9, versos 1 a 19. Daniel, capítulo de número 9, versículos 1 a 19. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Te damos graças, Deus, pela tua palavra e clamamos ao Senhor que nos instrua na compreensão dela,
que seja para bendizer e louvar ao Senhor, é que eu oro em nome de Jesus. Amém. Se a gente fizer uma pesquisa rápida na internet, a gente vai encontrar muitos vídeos, muitos livros e muitos artigos publicados com o seguinte tema: qual o tipo de oração que Deus ouve? E se existe muito sobre esse assunto, é porque, de certa forma, as pessoas estão procurando. Então, aproveita-se uma oportunidade, as pessoas querem saber sobre isso, e então somos inundados por vários tipos de publicações com essa temática. Entendo que as pessoas, elas anseiam por uma receita de oração que funcione, do tipo: eu me ajoelho, eu oro, e quando eu me levanto, eu já tenho todas as minhas orações prontamente atendidas por Deus. Então, a maioria das coisas que falam sobre isso procuram oferecer um tipo de receita pronta que seja tiro e queda. Faz isso que vai funcionar. Faz isso que as suas orações serão prontamente atendidas pelo Senhor. E eu não nego que a Bíblia fala sobre muitas histórias de orações que foram atendidas de maneira imediata. Se você se lembra, na liturgia nós lemos a oração do rei Ezequias. Ele orou ao Senhor por vida e imediatamente a oração dele foi atendida. O profeta Isaías não tinha nem saído de dentro do palácio e Deus já manda ele voltar e diz para o rei: eu te darei 15 anos de vida, porque eu ouvi a sua oração. Nós também temos, por exemplo, aquele texto do profeta Elias no confronto com os profetas de Baal. 1 Reis 18, versículos 36 a 38, diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, apresentou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então você já vê que Elias também faz uma oração. E quando ele termina de orar, Deus responde à oração do seu profeta. Mas o próprio Jesus afirmou o seguinte, lá em Mateus capítulo 7, de 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-ás. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, quando a gente vai para a Bíblia e lê esses textos, a gente imagina que existe um padrão de oração para que Deus responda orações de maneira instantânea e imediata, como se fosse uma fórmula especial. Se eu orar assim, certeza, Deus vai responder. Mas a gente precisa entender que, além de a Bíblia mostrar várias orações que foram respondidas de maneira imediata, a gente tem que se lembrar que também a Bíblia fala de orações que não foram atendidas de maneira imediata e que também não foram atendidas do jeito que fizeram o pedido. Por exemplo, você se lembra daquela mulher chamada Ana. Ana ora muito tempo por um filho. Não foi na primeira oração que Deus fez ela conceber. Ela orou muito e muito e muito até que o milagre viesse sobre a vida dela. Você vai se lembrar que quando Davi peca no seu adultério com Batseba, quando ele é deflagrado pelo profeta Natã, dizendo: Deus vai preservar você, mas a criança vai morrer. O que Davi faz? Ele vai para o quarto e ele fica durante 7 dias em jejum e pedindo ao Senhor para que a criança não morresse. Ele dizia: quem sabe Deus não ouve a minha oração
e preserva a vida dessa criança. Mas o que acontece? Deus ouve a oração de Davi? Não. Passado os 7 dias, ele recebe a notícia de que a criança havia morrido. Você vai se lembrar quando Paulo ele pede ao Senhor que o livre do espinho na carne. O que Deus responde para Paulo? Não, você vai aprender a conviver com esse espinho na carne. A minha graça te basta. E você vai se lembrar do próprio Jesus Cristo, quando ele está orando ali no Getsemane. O que ele pede a Deus? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus foi atendido na sua petição a Deus? Não, porque ele sofreu a morte e a vergonhosa morte de cruz. Entendeu como que a gente pode pegar uns textos bastante isolados e fazer dele uma doutrina e uma teologia, se a gente não olha para tudo o que a Bíblia fala? Então, quando nós pensarmos, se por acaso surgir alguém aqui assim, eu vou escrever um livro sobre qual o tipo de oração que Deus ouve, lembre-se também que a Bíblia fala de orações que Deus não ouve. Orações que Deus ouve, mas ele parece demorar para responder. E Deus, ele age assim. Mas a pergunta, ela ainda existe. Existe uma maneira de orar que seja eficiente? Existe uma maneira de orar que Deus ouve mais? Existe uma maneira de orar que faça Deus abrir os céus e derramar chuvas de bênção sobre o seu povo? Daniel 9 é uma bela de uma oração. Daniel, ele fala com o Senhor, e o que me parece é que a oração de Daniel é muito boa mesmo, porque Deus responde de imediato a oração de Daniel. Dá uma olhada comigo nos versos 20 e 23 do capítulo 9 de Daniel. Daniel ainda estava orando, Deus envia Gabriel e diz assim, versos 20 a 23, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. Então a oração de Daniel, ela é diante dos nossos olhos e perspectiva, uma boa oração, porque ele ainda orava e Deus já tinha enviado um dos seus emissários para fazer Daniel entender os motivos das visões que ele teve no capítulo 7 e no capítulo 8, que a gente já estudou. Então, o que nós somos ensinados a partir da oração de Daniel? E é sobre ela que eu quero refletir com você nessa noite. Longe, isso fica claro, porque se você falar, o pastor me deu uma receita de oração, eu vou negar. E o Elton vai apagar o vídeo da internet para ninguém ficar lá me culpando. Longe de o que nós conversarmos hoje ser uma receita de oração. Não é. Você não vai chegar na sua casa e falar assim, agora eu vou orar em voz alta a oração de Daniel, porque eu sei que Deus vai me responder na hora. Não é isso. Mas eu acho que existem conteúdos na oração de Daniel que são imprescindíveis para uma oração sincera para com Deus. Coisas que Daniel usa na sua oração que eu acredito que são essenciais para quem deseja desenvolver uma vida de oração. A primeira coisa que a gente aprende com Daniel é que a oração deve ser clara e ordenada. Você já percebeu que quando a gente vai orar, a gente facilmente desvia o foco? A gente começa a orar muito bem. A gente está ali no nosso momento de falar com Deus, aparentemente focado, as ideias muito bem organizadas, com clareza na nossa cabeça, mas dá um tempo, a gente percebe que não sabe nem o que está falando mais. Já aconteceu isso com você? Você começa bem, mas chega uma hora que você fala, do que eu estou falando? O que eu estou aqui fazendo? Quando não muito, você vai orar à noite e você acorda no outro dia, já só para dizer o amém, você dormiu no meio da oração. E a gente se perde muito nas nossas orações. A nossa atenção se desvia por causa de um barulho. Aconteceu um barulho lá fora, pronto, acabou. Já me perdi na oração, não sei nem o que está acontecendo mais. Você se perde quando você está orando, e isso eu tenho certeza que já aconteceu com você, não é só comigo. Você está orando e vem outra coisa na cabeça.
Você começa a pensar sobre outras coisas que não tem nada a ver com o que você estava orando. Pensamentos do dia a dia, problemas para resolver, uma coisa que você conversou com uma pessoa, vem na sua mente e isso desvia você da atenção. Você está orando e de repente o seu celular faz... Acabou. O celular fez isso, a gente já para porque já fica tipo, quem será? Deve ser importante. A gente não é assim? A gente se desvia do foco da nossa oração. E aí a gente fica totalmente desconcertado e perdido na nossa oração. Quando não menos, a gente ora totalmente sem propósito, como se fosse para bater cartão e dizer, Deus, eu vim aqui na sua presença, mas olha, cumpri um ritual. Às vezes nós agimos assim nos nossos momentos de oração. A oração de Daniel, pelo contrário, nos ensina que a oração tem que ter propósitos claros e muito bem definidos. E como eu sei disso? Daniel, ele leu a Bíblia e ele viu nos escritos de Jeremias que os 70 anos do cativeiro chegou. E que Deus agora libertaria o povo, mandaria o povo de volta para casa, para Jerusalém, para reconstruir a vida em Jerusalém. Então, quando Daniel fica sabendo disso, olha, Deus está dizendo por meio do seu profeta que o cativeiro está chegando no fim e que agora ele vai fazer a gente voltar para casa. O que Daniel faz? Ele vai orar nesse sentido. Agora ele tem um motivo muito claro, um motivo muito específico para falar com Deus, e é exatamente isso que ele faz no versículo 3 de Daniel 9. Quando ele sabe dessa verdade, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então o que Daniel está ensinando para mim e para você aqui nesse texto? Que quando a gente vai orar, a gente tem que ter motivos muito claros para falar com Deus. A gente tem que ter propósitos de oração. A gente não pode tratar a oração como se fosse uma conversa com uma pessoa qualquer. Um amigo que você encontra na rua e pergunta, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Como que vai a família? Tá bem. E o trabalho? Sabe essas conversas que a gente vai jogando fora, assim, só para poder manter ali um contato? A gente acha que com Deus é assim também. E aí, Deus, tudo bem? Como o senhor está? Olha, não é assim que funciona a oração. E sabe por que eu entendo isso? E eu considerei isso quando eu li um sermão de Charles Spurgeon sobre oração. E olha o que Spurgeon diz. Assim como um peticionário não vai a uma corte impulsivamente, sem antes pensar no que vai dizer, mas entra na sala de audiência com seu processo bem preparado, tendo também aprendido como deve se comportar diante da grande autoridade a quem vai apelar, da mesma forma é bom que nos aproximemos do trono do Rei dos Reis, tanto quanto possível, com premeditação e preparação, sabendo o que fazemos, qual a nossa posição e o que desejamos obter. Em tempos de perigo e aflição, podemos correr para Deus da forma como estamos, assim como a pomba voa para uma fenda na rocha, mesmo que suas penas estejam arrepiadas. Mas em tempos normais, não deveríamos nos aproximar dele com o espírito despreparado, assim como uma criança não se aproxima do seu pai pela manhã, sem antes ter lavado o rosto. Olha o que Spurgeon está ensinando para nós. E aí aqui eu peço o auxílio dos nossos advogados, Samuel, Maria Eduarda. Como você se prepara para se apresentar diante de um juiz? De qualquer jeito? Olha, o juiz vai abrir lá o processo que vai ser detalhado e você fala assim, peraí juiz, que eu vou dar uma olhada para ver o que é. Chega desse jeito na frente do juiz para você ver o que vai acontecer com você. O que ele está dizendo é, assim como alguém chega para um juiz preparado, com o pedido certo, nós temos que também fazer a mesma coisa, porque nós estamos diante do Supremo Juiz, estamos diante do Senhor dos Senhores, então a gente não pode chegar de qualquer jeito diante dele, sem saber os motivos pelos quais nós estamos adentrando a sua presença. Pelo contrário, nós temos que estar preparados para falar com ele, porque sabemos quem é o Senhor, porque ele é acima de nós, ele é poderoso, ele é o Senhor de todas as coisas. Mas olha o que ele diz, há alguns momentos na vida que a gente entra despreparado porque estamos em agonia e faz parte. Sabe aquele momento em que você está em desespero e você não sabe o que fazer, o que falar, como reagir? Ele fala, existem momentos que nós passamos por isso e a gente fala com Deus assim,
na angústia do nosso coração. Mas ele diz, em tempos normais, a gente se prepara para falar com o Senhor. Então a gente entende que Daniel, ele está nos ensinando exatamente isso. Agora eu tenho um motivo de oração, eu vou orar por ele. Eu vou orar por esse motivo em específico. Eu vou clamar ao Senhor por esse motivo. Por isso é interessante quando você confia em uma pessoa e você diz, ora por mim. Se você confia nessa pessoa, conta para ela o motivo da sua oração. Fala para ela, olha, eu quero que você ore para mim porque eu estou sem trabalho. Ora por mim porque eu estou com um problema lá com meu marido e a gente não sabe mais o que fazer. Ora por mim porque eu estou com um problema com meus filhos. Ora por mim por causa disso e daquilo. Porque é muito mais fácil quando a gente vai orar, não é, Ednei? Agora eu vou orar pelo Ednei, mas eu vou orar porque o Ednei está pedindo pelo serviço dele. Então o que eu vou orar? Senhor, abençoa o serviço do Ednei. A questão que ele está vivendo ali, que é difícil, abençoa o teu servo ali. A gente faz muita oração genérica. Olha, pastor, ora por mim. Oro, olha, Deus, abençoe a Elza. Não sei qual o problema dela, tu sabes. Amém. Porque percebe que a gente fica sem argumentos para poder orar? Acontece isso? Acontece. Mas nós deveríamos aprender a pedir oração. De maneira muito franca, de maneira muito ordenada e clara. E Daniel ensina isso para nós. Como a gente tem que orar então? A gente tem que estar com os pensamentos em ordem. Organizar os pedidos de oração. Organizar a nossa mente. O que nós queremos do Senhor? O que nós ansiamos? Qual a necessidade do nosso coração? A gente precisa ser claro, porque até mesmo às vezes a gente é genérico na nossa oração. Olha, Senhor, tu conheces a minha vida, o Senhor sabe o que eu estou passando. Ou se não, Deus, o Senhor conhece a multidão dos meus pecados. Mas espera aí. Confessa para Deus. Fala para Ele em detalhes o que você tem que falar. Fala com Deus com minúcias do que você quer. Eu não vou dizer para você que Deus vai responder do jeito que você quer, porque a oração não vai fazer Deus mudar de ideia, mas Deus vai fazer você mudar. Então você pode dizer, Deus, eu estou pecando nesse ponto específico. Olha, Deus, eu preciso disso, ou eu acho que eu preciso disso. Seja claro, ordene os seus pensamentos e fale com o Senhor. E Daniel nos ensina então, vamos orar? Vamos, mas que você tenha objetivos muito claros na sua cabeça, que as suas ideias estejam organizadas. Mas lembre-se do que Spurgeon disse, há momentos em que a gente está atribulado. Então, nesses momentos, a gente pode chegar para Deus e meio bagunçado, porque Ele sabe como nós estamos e as ideias estão fora de ordem. Mas isso não é todo dia. Nós podemos muito bem ter tempo para nos organizar e quando a gente vai orar, a gente se apresenta a Deus com propósitos muito bem claros. Em seguida, Daniel, a partir do verso 4, começa a fazer a sua oração. E a gente vai analisar o conteúdo da oração de Daniel. E a gente percebe que Daniel argumenta muito bem com Deus. Daniel, ele é muito bom em falar com Deus. Um texto de Isaías 43, versículo 26, ele diz assim: desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. O que Deus está dizendo para o profeta e o profeta transmitir para o povo? Olha, e obviamente Deus está se colocando na mesma posição do povo. Deus está dizendo assim, chega diante de mim e desperta a minha memória sobre qual é o seu problema. A gente sabe que Deus, Ele sabe de tudo, mas Ele está simplesmente dizendo assim para o povo, olha, quando você for falar comigo, desperta a minha memória para que a gente possa entrar em juízo e eu saber o que você quer. E então, a partir de saber o que você quer, eu vou ver se te justifico ou não. Então Deus nos convida a argumentar para com Ele. Deus nos convida a ter um diálogo sincero com Ele. E eu sei que às vezes a gente pensa assim, não, mas não precisa fazer essas coisas com Deus, porque Deus já sabe tudo antes de eu falar. Olha, lê o Salmo 139, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já conheces muito bem. Deus sabe, com certeza, mas Deus, Ele preza por aqueles que buscam e falam com Ele.
E sabe por que esse exercício de falar é bom? Porque isso nos despedaça. Porque às vezes a gente fica com vergonha de falar as coisas que a gente faz. E Deus fala, eu quero ouvir da sua boca o que você tem para falar para mim. Eu quero ver a sinceridade do seu coração. Se você vai ter coragem de falar tudo que está aí dentro. E Deus está dizendo isso para o profeta Isaías. Vai, traz na minha memória aí o que a gente tem para conversar. Vamos dialogar. Vamos falar frente a frente, com sinceridade. Vamos tratar aqui em juízo, para eu ouvir o que você tem para me dizer. E é isso que Daniel faz. Daniel, ele se apresenta como um condenado diante do Senhor. E ele vai então abrir o coração e vai argumentar com Deus. A primeira coisa que Daniel faz nos seus argumentos é reconhecer os atributos de Deus, ou, em outras palavras, logo no início da oração e durante toda a sua oração, Daniel vai reconhecer quem é o Deus a quem ele se dirige. E isso é importante nós aprendermos. Quando você vai orar, você tem que saber com quem você está falando. E ele começa como? Lá no versículo 4, ele diz, Senhor, Tu és grande e temível. O Senhor guarda a aliança e a misericórdia para com os que Te amam e guarda os Seus mandamentos. Ele está invocando esse Deus que é grande, que é digno de ser temido, esse Deus que guarda a aliança, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que ama aqueles que guardam os Seus mandamentos. Nos versículos 7 e 14, ele reconhece que o Deus com quem ele fala é justo. Nos versículo 9, ele reconhece que o Deus com quem ele fala é misericordioso e perdoador. Versículo de número 15, ele reconhece que Deus é o que libertou o povo do Egito e tem um nome, que é um nome incomparável. Então, quando a gente vê o Daniel fazendo essa oração, reconhecendo quem é Deus, nos ensina que a gente precisa aprender também nas nossas orações a adorar ao Senhor e reconhecer o seu grande poder. Precisamos aprender nas nossas orações, saber com quem estamos falando. Não estamos falando com um moleque. Não estamos falando com alguém que é igual a gente. A gente tem às vezes essa concepção errada de que Deus é Deus de perto, então Ele é igual a mim. Ele sim se encarnou e se tornou homem como nós. Mas a Bíblia diz que agora Ele está sentado no trono e Ele é rei. Então a gente não pode falar com o rei da nossa vida como se nós estivéssemos falando com alguém qualquer. Então quando você vai orar, você primeiro tem que saber com quem eu estou falando, com quem eu estou me dirigindo, a quem eu estou abrindo o meu coração. Então quando você vai orar, a primeira coisa que você tem que saber é que Deus está acima de nós e Ele deve ser adorado, Ele deve ser engrandecido por meio do seu povo. Você tem que reconhecer isso, Deus deve ser adorado. Quando eu abro a minha boca, é para adorar e para engrandecer ao Senhor. Você tem que saber que quando você está orando, lembrar-se que Deus é fiel nas suas promessas. E tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra vai se cumprir. Então você vai orar, você vai se lembrar das promessas que Deus fez ao longo das Escrituras e você vai reconhecer, eu sei que o Senhor prometeu e o Senhor vai fazer. Se você quer saber mais sobre isso, você vai ter que entrar no YouTube e assistir o sermão do domingo passado, que a gente falou bastante sobre isso. Mas você precisa reconhecer que Deus é o Deus que zela pela sua palavra. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Então tudo aquilo que a Bíblia diz é verdade. Então você vai poder orar e dizer, Senhor, eu creio na Tua palavra que o Senhor não mente. Você tem que reconhecer na sua oração que Deus é justo em tudo que Ele faz. Deus nunca é injusto. Então na sua oração você vai reconhecer que Deus é justo. Você vai reconhecer nas suas orações que Deus é misericordioso, que Ele é gracioso, que Ele é bondoso, que Ele perdoa pecados, que Ele não fica irado para sempre, mas que Ele vem e derrama da sua graça e do seu amor sobre nós. Você na sua oração tem que saber que o Senhor é quem te liberta, que o Senhor é quem conduz a sua vida, e você tem que saber que o nome dEle é poderoso. Lembra-se lá nos 10 mandamentos,
não use o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Então você tem que saber que você está falando diante de um nome grande. Lembra-se do que Isaías escreve no capítulo 9? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então quando você ora, você tem que saber com quem você está falando. Regra básica, você sabe quem é o Deus a quem você está dirigindo as suas orações. Ele não é um Deus qualquer. Ele não é um Deus de barro, de pedra e de qualquer outra coisa. Não, Ele é um Deus real, mas é um Deus que está acima de você. Então, quando você vai orar, na sua oração, reconheça os atributos de Deus, assim como Daniel faz. Senhor, Tu és grande, o Senhor é temível, o Senhor guarda a aliança, o Senhor é misericordioso, o Senhor ama os que guardam os Seus mandamentos, o Senhor é justo, o Senhor perdoa pecados, o Senhor liberta, o Senhor salva. Você precisa reconhecer isso. Você precisa saber dessas verdades. Pode perceber que a maioria das nossas orações já começa com a gente fazendo pedido para Deus. Sabe o que me parece? É que Deus é o garçom de um restaurante. Deus, traz aqui para mim o que eu estou pedindo, por favor. E você espera que Ele venha com uma bandeja na mão e fala: André, o que você quer? Como que eu posso te servir hoje? A gente faz oração achando que Deus é um deusinho. Quando na verdade você, quando vai orar, você se humilha diante do Senhor. Deus, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é soberano, o Senhor já sabe de tudo. Eu sei que o Senhor é muito mais alto do que eu. Eu sei que eu devo adentrar com temor na sua presença. Deus, eu sei que somente o Senhor pode fazer isso, porque todo o poder está nas suas mãos. Então você vai adorando ao Senhor e o seu coração vai se enchendo de louvor ao nome do Senhor. A gente precisa ser preenchido. Isso é viver cheio do Espírito Santo. É viver vazio de nós e ser cheio dele. Então você precisa reconhecer quem é ele, para que a sua oração diminua você. Importa que ele cresça e eu diminua. Mas nas nossas orações, geralmente, o que para nós importa que eu cresça e ele me atenda. Mas Daniel ensina para nós, não é assim. Você tem que saber com quem você está falando. Você tem que reconhecer quem é o Deus com quem você está se dirigindo, a quem você está se dirigindo. E então, depois de reconhecer os atributos de Deus, a oração de Daniel ensina a gente a reconhecer a nossa pecaminosidade. Há um contraste aqui, porque Daniel mostra: Deus é grande, Deus é poderoso, Deus perdoa, Deus sara, Deus transforma, Deus está acima de tudo. Mas quando ele vai orar por ele e pelo povo, a história muda. O contraste é enorme. E é interessante que a gente vem estudando Daniel e a gente imagina assim: nossa, Daniel, cara, ele não peca. Porque olha quantas coisas Deus fez por intermédio desse homem. Mas quando Daniel ora, ele não ora só pelo povo. É muito fácil fazer isso, né? Olha, Deus, esse povo aqui é um povo pecador. Deus, esse povo faz o que é mal. Daniel fala: não, nós somos pecadores. Daniel se inclui nessa oração. Daniel não fica apontando o dedo na cara do outro. Olha, você é pecador. Você é que faz coisa errada. Você que merece justiça. Você que merece ser condenado. Daniel fala: não, Senhor, eu também me incluo nessa turma aí que faz o que é mal. Porque eu também vim para a Babilônia. Eu também vim para o exílio. E a oração de Daniel, reconhecendo a pecaminosidade, no versículo 5 do capítulo 9, ele diz assim: Senhor, eu sou pecador junto com esse povo, e nós cometemos toda sorte de pecado. Nós fazemos tudo que é mal. Reconhece que é pecador. Versículo 6, os nossos ouvidos estão tapados para não ouvir a palavra do Senhor, que foram ditas por intermédio dos seus profetas. Versículo 10, ele reconhece: nós não obedecemos ao Senhor e não andamos de acordo com a sua santa lei. Versículo 11, por causa do nosso pecado, nós estamos sentindo na pele as maldições da lei que foram prescritas por Moisés. Versículo 13, nós vivemos imersos no que é mal e não temos coragem de voltar para o Senhor arrependidos. Percebam então que Daniel ele faz essa oração de maneira muito humilhante.
E sabe por que é humilhante? Porque no começo ele reconheceu quem é Deus. Agora, quando ele olha para si mesmo e para o povo, ele vê o quanto eles são pequenos diante de quem é Deus. E sabe por que você tem que orar, começando, adorando e reconhecendo os atributos de Deus? Porque isso vai fazer você ficar pequeno. Faça esse exercício, comece a ver quem é o Deus que você serve. E você vai começar a perceber que você não é nada. Que você não é nada. Como a própria Bíblia afirma, você é pó, mas o Senhor não. Então por que a gente precisa começar a nossa oração reconhecendo os atributos de Deus? Porque aí eu vou orar sabendo que Ele é grande, eu não. Que Ele é poderoso, eu não. Que Ele pode atender se quiser. E eu fico em silêncio, aguardando a resposta do Senhor para mim. Então Daniel, ele faz exatamente isso. Ele reconhece o tamanho do pecado dele e do tamanho do pecado do povo. E ele percebe, não adianta florear quem nós somos. Deus ainda está em superioridade sobre quem somos eu e você. Você pode ser a pessoa mais importante lá no seu trabalho. Você pode ser a pessoa mais importante no país. Pode ser a pessoa mais importante desse mundo. Quem quer que seja, aquele que diz que tem todo o poder nas mãos. Quando ele vai falar com Deus, ele tem que abaixar a cabeça e reconhecer que ele é pequeno, mas Deus é grande. Pode o presidente da república querer orar, ele vai ter que se curvar e reconhecer: eu posso ser o grande comandante dessa nação, mas eu sei que Deus ainda está acima de todas as coisas. Pode ser quem for, o nome mais poderoso, ele ainda tem que reconhecer que ele é pequeno e Deus é grande. E a oração de Daniel nos ensina exatamente isso, a nos humilharmos diante de quem é o Senhor. Veja os contrastes. E é interessante que Daniel, quando faz isso, o que sobra? Senhor, a nós fica apenas o corar de vergonha. Ele fala isso por 2 vezes. Senhor, quando eu olho para o Senhor e vejo o nosso pecado, o que resta para nós é ficar com vergonha, porque a gente agiu mal contra o Senhor. O Senhor é tão grande, o Senhor fez tantos atos miraculosos, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos libertou do Egito, o Senhor cuidou do seu povo, deu uma terra para a gente viver, mas a gente é tão mal, que a gente fez tudo que é errado, e por causa disso nós estamos pagando o preço do nosso pecado. Deus, eu estou com vergonha. Estou com vergonha de falar isso, mas é a verdade. A nós resta o corar de vergonha diante do Senhor. E os contrastes, olha, enquanto Deus, lembra-se da oração de Daniel lá no começo, enquanto Deus guarda a aliança e é misericordioso, nós quebramos a lei. Enquanto Deus guarda a aliança, a gente quebra a aliança. Enquanto Deus nos dá mandamentos para seguirmos, a gente não obedece. Enquanto Deus é justo, nós somos injustos em todas as nossas ações e tapamos o ouvido para não ouvir e para não ser corrigidos pelo Senhor. E por causa disso, sofremos as maldições da lei e amamos a sujeira do nosso coração e não vamos para o Senhor para Ele consertar a nossa vida. Então, a gente aprende a reconhecer quem é Deus e reconhecer quem somos nós. A gente precisa fazer isso nas nossas orações. Mas a gente precisa também, de acordo com Daniel, reconhecer que Deus é gracioso e que Deus é cheio de misericórdia para com o seu povo. Daniel, ele entende que o livramento depende do Senhor, que depende de Deus dizer sim e Deus dizer não. Você não vê, durante a oração de Daniel, ele argumentando contra a justiça de Deus, do tipo: olha Deus, o Senhor podia aliviar a mão, o Senhor podia aí dar uma acalmada nas coisas que vai fazer por nós, mas Ele não faz isso. Pelo contrário, Ele diz: o Senhor é justo mesmo, e se o Senhor matar todos nós, o Senhor ainda está certo no que está fazendo. O Senhor está tão certo porque o Senhor é Deus e nós somos totalmente pecadores. O Senhor tem que aplicar mesmo as penas da tua lei sobre nós. Mas percebe que ele saber disso não o impede de dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida.
Quando você orou confessando os seus pecados, se você foi sincera na sua oração, você entenderia: Deus, se o Senhor me castigar, o Senhor está certo em fazer isso, porque eu fiz errado mesmo, eu estou fazendo errado. Então, se o Senhor mandar juízo e justiça sobre mim, está certo, eu não posso reclamar. Mas isso não impede de você dizer: Senhor, mas me perdoa os meus pecados. E Daniel entende isso. Talvez ele esteja se lembrando de Deuteronômio 30, versículos 1 e 3. Olha o que diz o texto: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que eu pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e os teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Daniel conhecia a palavra e ele entendeu: se nós nos voltarmos para o Senhor com sinceridade, ouvirmos a sua voz, reconhecermos o nosso pecado, Deus prometeu que Ele nos ajuntaria de novo e nos faria voltar para casa. Então, saber disso fez Daniel orar ao Senhor: Deus, tem misericórdia de nós. Mas ele não ora dizendo: Senhor, faz isso por causa de nós. Porque o que tinha Daniel para oferecer a Deus? Nada. O que tinha o povo para oferecer a Deus? Nada. Por isso Daniel não ora em nome dele, mas ele ora em nome do Senhor. Porque Deus tem um zelo pelo seu nome. Deus zela pelo seu nome. Lembra-se quando Deus disse para Moisés que deixaria o povo, porque era um povo pecador, e ele disse assim: segue você, Moisés, com esse povo. O que Moisés fala? Senhor, não faz isso. Porque o que vão dizer as nações quando olharem e pensarem: Deus libertou eles de lá para deixar morrer aqui? É o seu nome, Senhor, que vai ser profanado na boca de ímpio. E Deus então diz: eu vou continuar caminhando com vocês. E por que Deus faz isso? Por causa do povo? Por causa de Moisés? Não, por causa dele mesmo. Por causa do nome dele, porque Deus é preocupado com o nome dele, para que o nome dele não seja profanado na boca de qualquer um. Então Deus, ele ouve oração, mas por causa dele, porque o nome dele não pode ser zombado, ele não pode ser taxado de Deus fraco. Por isso, olha os versículos 18 e 19 de Daniel 9. Daniel termina a sua oração dizendo assim: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Olha o que Daniel está dizendo: Senhor, essa cidade é tua, esse povo é teu, esse povo é chamado pelo teu nome. Então, por causa do teu nome, ouve a oração que eu estou fazendo agora. E ele continua: porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Olha o que Daniel está afirmando: Senhor, eu não estou orando acreditando que o Senhor vai ouvir por causa da minha piedade, mas o Senhor vai me ouvir por causa da sua misericórdia. Então, quando você vai orar, você tem que saber: Deus, se o Senhor atender, a misericórdia é do Senhor. O Senhor não está me atendendo porque eu tenho alguma coisa para te oferecer. Não, Deus ouve orações porque Ele é zeloso pelo nome dEle. E o que Ele faz na sua vida é para louvor do nome dEle. Não é para você. As bênçãos que Deus dá a você, as coisas que Deus faz na sua vida, não é para você se engrandecer, mas é para você poder louvar o nome dEle. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz é para louvor do nome do Senhor. Você não está numa posição de se sentir alguma coisa, porque toda a sua vida é para reconhecimento de que Deus é grande, você é pequeno, e o que Ele faz na sua vida é para que você adore o nome dEle. E Daniel está dizendo isso: Senhor, eu não estou fazendo isso, essa súplica, perante a sua face, fiados nas nossas justiças, mas na sua misericórdia. E ele termina dizendo: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor
de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então você precisa entender isso. Deus fazendo ou não fazendo. Deus respondendo ou não respondendo. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra-se quem disse isso? Jó. A mulher dele, na loucura, disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó responde: você fala como uma louca. Se Deus deu o bem, por que Ele não daria o mal? Em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. Ele não falou contra o nome do Senhor. Lembra-se que Jó também disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então o nome dele na sua boca é só para adorar a Ele. E você precisa saber disso. Deus é misericordioso, sim. Deus perdoa pecados? Sim. Mas Ele faz isso para louvor da glória do nome dEle. Para louvor dEle e não para você se achar. Por fim, então, a gente entende que a oração é um grande privilégio. A oração é esse momento de que nós temos acesso ao Senhor nosso Deus. E porque nós estamos diante do Senhor, a gente não pode agir de qualquer jeito com Ele. A gente não pode negligenciar esse momento de oração como se nós estivéssemos falando com qualquer pessoa, de maneira desleixada, improvisando. Você não pode fazer isso. Quando você entende o que é a oração, você não faz de qualquer jeito. Você não age diante da oração como se fosse um momento qualquer na sua vida. Você entende que é um momento de comunhão com o nosso Criador. É um momento em que você está em comunhão com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Deus sobre todas as coisas. Mas isso não quer dizer que exista um ritual de oração do tipo: eu tenho que orar de pé, ajoelhado, deitado ou sentado. Deus não está nem aí. Há momentos em que a gente se ajoelha, porque a gente entende que precisa se humilhar diante do Senhor. Mas você pode orar deitado na sua cama, sem dormir. Você pode orar sentado, não tem problema nenhum. Deus ouve. Ele não está preocupado com a posição que você está. Você pode estar vestido de roupa social, de pijama, com a roupa do trabalho. Deus também não está preocupado com a sua roupa. Deus não está preocupado com o que você está vestindo. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com o seu exterior. Ele quer saber como está o seu coração. Às vezes a gente está tão preocupado como estamos do lado de fora, que a gente se esquece de se preocupar com o que está aqui dentro. Porque Deus está sondando ali dentro. Você pode estar em casa, no trânsito, na fila do banco. Essas coisas não importam. O que importa é saber quem é você e quem é Deus. E saber que Deus perdoa pecado. E você, por fim, precisa entender que a oração foi conquistada para nós com sangue. O Senhor Jesus é quem abriu o acesso para nós falarmos com Deus. Deus está virado conosco, porque nós fazemos o que é mal. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, você se lembra disso? O texto diz que o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. O Santo dos Santos foi aberto. E agora nós temos livre acesso para falar com Deus. Então, o que nós fazemos quando oramos não foi feito de qualquer jeito. Cristo deu a sua vida para que nós pudéssemos entrar na sala do trono e falar com Deus. Então, o momento de oração não pode ser negligenciado. Que a gente faça a oração com zelo e com temor diante do Senhor. E Deus ouvirá a oração do seu povo. Então, só para recordar, quando a gente ora, os nossos pensamentos têm que estar ordenados. Pensa no que você vai orar. Organize a sua ideia e o seu coração e vai falar com Deus. Reconheça quem é Deus na sua oração. Faça esse exercício hoje à noite. Comece adorando a Deus na sua oração. E não apenas chegando para Deus e pedindo as suas coisas. Depois que você reconhecer quem é Deus, aí você reconhece quem é você e seja sincero. Para de ficar colocando florzinhas e corações em você, porque você não é isso tudo. Você não é assim. Você é pecador, você é sujo, você faz o que é mal e Deus já sabe. Então, fala para Ele: Deus, eu pequei mesmo, eu fiz o que é mal, o Senhor é justo em me punir. Deus, eu sei quem eu sou e eu não sou tudo isso que eu acho.
Seja sincero, reconheça quem é você. Mas na sua oração também reconheça que Deus perdoa, que Deus é gracioso, que Ele é misericordioso, que Deus cuida de você e que Ele tem prazer em cuidar de você. Mas Ele faz isso para louvor do seu nome. Ele faz isso para louvor da sua glória. Ele faz isso porque Ele é digno de louvor e de toda adoração. Que Deus nos abençoe, que possamos exercitar mais oração, mas que a gente possa fazer ela de maneira devida. Existe uma receita de oração que eu possa dar para você? Não tem. Mas eu acho que Daniel nos dá princípios importantes para a gente aprender a orar melhor. Daniel nos dá conteúdo e argumentos para que a gente possa falar com Deus de maneira santa e que adore o seu nome. Amém? Que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana muito abençoada na presença de Cristo, que essa palavra fique gravada no seu coração e que você medite nela. Na sua casa, leia de novo Daniel 9, medite sobre o que Daniel orou, pense como Daniel orou e como você tem orado. Pense um pouquinho com sinceridade sobre a sua vida e coloque-se diante do Senhor. Tenho certeza que se você fizer isso, Deus vai usar muito a sua vida com poderosas orações. E você vai ser um grande homem e uma grande mulher de muita oração na presença do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus por este culto, que o Senhor esteja conosco, abençoando a nossa vida. Obrigado, Deus, por este culto que prestamos ao Teu nome. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Obrigado pela oração de Daniel, que nos ensina a orar. Obrigado, Deus, porque temos esse santo privilégio de falar contigo, de podermos adentrar a presença do Senhor e falar diretamente contigo. Temos esse grande privilégio, ó Deus, e que muitas vezes negligenciamos, desperdiçamos, porque não usufruímos da oração, porque não queremos ter comunhão com o Senhor, ou não queremos ter comunhão sincera com o Senhor. Te buscamos apenas quando precisamos, como se o Senhor fosse um atendente de balcão, que deve estar pronto para nos atender em qualquer necessidade que temos. Muito pelo contrário. O Senhor nos dá essa porta aberta para manter comunhão conosco e para se revelar a nós. Por isso, Deus, ensina-nos nas nossas orações a reconhecer a grandeza de quem é o Senhor, de saber que o Senhor é poderoso, grande, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor está sentado no trono, todo o poder está nas suas mãos. Que nas nossas orações a gente reconheça quão grande é o Senhor, nosso Deus. E ao fazer isso, a gente seja humilhado, porque nós somos totalmente opostos a quem é o Senhor. Nós somos pequenos, fracos, pecadores, injustos, fazemos o que é mal, não amamos a Tua lei, não guardamos a Tua palavra, não obedecemos, fazemos tudo que é errado. E isso é para exatamente nos corar de vergonha, para nos humilhar e fazer a gente se colocar no nosso lugar, para que a gente entenda que a gente é pequeno, e que não podemos abrir a boca para falar com Deus sem antes reconhecer que grande é o Senhor e que pequenos somos nós, ó Deus. Nós precisamos disso para que nós sejamos colocados exatamente na nossa posição de servos e não de Senhor. Mas em meio a tudo isso, ó Deus, que a gente reconheça que o Senhor perdoa, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é gracioso e que o Senhor ouve oração de gente mal. Que o Senhor ouve oração de gente que é mal, mas que deseja ardentemente ser diferente. Que as nossas orações sejam recheadas disso, de reconhecimento do Teu nome. E tudo que o Senhor fizer, seja respondendo na hora, seja aparentemente demorando para responder, seja dando sim, seja dando não, que na nossa oração a gente reconheça que o Senhor faz tudo para louvor do Seu nome, porque no final das contas, tudo é sobre o Senhor e nada é sobre nós. Ensina-nos a aprender isso, ó Deus, assim como Daniel aprendeu, assim como muitos ao longo da Bíblia aprenderam também, assim como muitos de nós, por experiência própria, aprendemos isso, que toda a Tua igreja, todo o Teu povo aprenda e reconheça que o Senhor é poderoso,
nós somos fracos e que o Senhor é aquele que vem até nós e nos fortalece nas tuas mãos. Deus, que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cuide da gente, ó Pai, faça-nos ficar bem, com saúde, protegidos, guarde nós e as nossas famílias, ó Deus, desse mal, e que a gente continue orando, crendo que o Senhor vai agir poderosa e milagrosamente, e que muito em breve nós vamos ver todo esse mal indo embora, e o nome do Senhor sendo adorado em toda a terra. Que a gente creia nessa verdade e o nosso coração encontre repouso no Senhor. Obrigado, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito estejam sobre todos vocês e sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.